Está escrito assim o versículo 51 de Lucas capítulo 8. E tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que um dia Jesus, voltando de uma viagem com seus discípulos de Genezaré, veio para o outro lado da margem do rio, em Cafarnaum. E vai dizer a palavra de Deus que um homem chamado Jairo, ele chegou até Jesus, se prostrou e o adorou. A palavra de Deus fala que quando Jairo se prostra e adora, Jesus pergunta: o que você quer? E ele fala: eu quero que você vá comigo até a minha casa, porque a minha filha está enferma. E quero que você ponha a mão sobre a cabeça dela, Senhor, porque eu creio que se o Senhor colocar a mão sobre ela e orar, ela será curada. Imediatamente Jesus decide ir com ele até a casa dele. E quando vai chegar na casa dele, Jesus vê que está tendo um velório dentro da casa de Jairo. Jesus olha para aquilo e imediatamente diz para Jairo: Jairo, é necessário que você tire todas essas pessoas de dentro da casa, porque as pessoas que estavam ali fazendo um velório estavam mostrando que não havia mais esperança, que não havia mais fé, não havia motivos para Jesus entrar na casa, se a menina já estava morta. E Jesus diz para Jairo: porque a menina apenas dorme. E quando Jesus ele fala aquilo, imediatamente as pessoas que estavam lá chorando no velório dão risada do que Jesus fala. E Jairo começa a colocar todo mundo para fora. E é aqui onde a gente chama a atenção na palavra de Deus. Aqui é onde está a pérola dessa palavra, que quando todo mundo sai para fora, agora Jesus vai entrar na casa. E quando Jesus ele entra na casa, anda com ele 12 discípulos. Mas na hora de entrar na casa, ele escolhe somente 3 discípulos para entrar com ele. Ele escolhe Tiago, escolhe Pedro e escolhe João. E a gente vai olhar para a intimidade que Jesus tinha com esses discípulos, para a gente entender o que está acontecendo aqui. E se a gente olhar para Tiago, a gente vai entender que Jesus queria levar para dentro da casa amizade. Se a gente olhar para Pedro, a gente vai entender que Jesus queria levar para dentro da casa fé. E se a gente olhar para João, a gente vai entender que Jesus queria levar para dentro da casa amor. Olhando na Bíblia, a gente vai ver que Tiago, ele tinha uma amizade muito forte com Jesus. Em Atos capítulo 12, ele foi o primeiro discípulo a dar a vida por Jesus. Ele não abriu a mão da amizade, mesmo encarando a morte. Se a gente olhar para Pedro, um dia Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra eu edifico a minha igreja. Mais para frente, Pedro ia se tornar um grande líder dos cristãos. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele chega até a ser preso, mas mesmo assim na prisão, mesmo preso, Pedro ele está confiando em Deus. Ele até dorme, e de repente um anjo vem até ele e tira ele das mãos de Herodes. Se a gente olhar para João, a gente vai ver no próprio livro do Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 21, que João, na Santa Ceia, ele está deitado no peito de Jesus. João mostra para a gente que ele e Jesus, eles tinham um amor que envolvia um com o outro. Um amor de pai e filho, um amor de irmãos, um amor de família, um amor verdadeiro. A gente vai ver dentro da casa de Jairo entrando fé, amor e amizade. Ou seja, a casa que Jesus entra, Jesus não entra sozinho. Jesus leva com ele o que a casa está precisando. Eu não sei como é que está a tua casa hoje, irmãos. Eu não sei como é que está a sua casa espiritual hoje. Eu não sei como que você está levando essa situação que a gente está vivendo.
Só que hoje é um dia de você olhar para essa mensagem, olhar para a palavra de Deus e não ter medo, não se preocupar, porque se Jesus estiver na tua casa, Ele vai preencher tudo que a tua casa precisa. Mas olha só que interessante, andava 12 com Jesus, mas nem por isso Ele deixou que entrasse os 12. Judas, Jesus sabia que uma hora ia trair Ele. Ele não levou Judas para casa, porque Judas seria o traidor. Ou seja, a casa que Jesus entra, não entra com ele a traição. Repara que Jesus, Ele não deixou que Mateus entrasse, porque Mateus, antes de ser discípulo de Jesus, era cobrador de impostos. Jesus não ia levar com ele cobrança para dentro da casa. Repara uma coisa, que Jesus também não levou Tomé para dentro da casa, porque Tomé ia ser aquele que ia pedir para olhar as mãos dele, não acreditando que ele havia ressuscitado. Ou seja, com Tomé ia entrar a incredulidade, e Jesus não deixou que dentro da casa entrasse a incredulidade. E os outros, por que não entraram com Jesus? Porque o próprio Jesus disse: examina o homem a si mesmo. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus e falando: se Ele não quer que eu entre, é porque Ele sabe como é que está a minha vida. Talvez nesse momento tão difícil, talvez alguém não está indo na tua casa, que diariamente frequentava a tua casa. Talvez alguém que todo dia perguntava da tua vida na tua porta, hoje não está podendo perguntar. E eu tenho uma palavra para dizer para você: tudo isso que eu e você está vivendo é propósito de Jesus, para que somente Ele entre na tua casa, e somente Ele supra as suas necessidades. Eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo nesse momento, que quando Jesus Ele se aproxima da menina, Ele vai dizer Talita cumi, que significa: menina, levanta e anda. Sabe o que eu tenho a dizer para você? Jesus está dizendo para a menina o que Ele está vendo que a casa está precisando. A casa às vezes está precisando se levantar. Só que às vezes com você, com o teu emprego, às vezes você podendo fazer o que você faz sempre, você não repara que a tua casa está necessitando, que Jesus deu uma palavra a ela. Então Deus, Ele permite que aconteça algumas coisas, para que você possa dizer: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Tudo que Jesus quer é fazer um milagre em mim e você. Só que existem momentos que Ele permite que alguém fique doente, Ele permite que alguém se isole, para que a gente dobre o nosso joelho, para que a gente se proste na presença dEle e fale: eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Eu não estou falando da tua casa de concreto, tua casa de móveis, mas sim no teu coração, a tua casa espiritual. Isso que eu e você está passando hoje é para dizer para Jesus: entra na minha casa e fala as palavras que a minha casa precisa ouvir, para que a minha casa seja a tua casa. Amém? Deus abençoe você que está aí nos assistindo.